Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Alice Monteiro, curadora oficial das histórias de fantasia juvenil aqui no canal Mr. Nobody. Prepare-se para atravessar portais mágicos, desvendar mistérios intrigantes e se perder em aventuras épicas. Aqui, heróis improváveis encontram deuses, enfrentam feitiços e provam que coragem e humor são as chaves para vencer qualquer desafio. Está pronto para embarcar nessa jornada? Então, vamos juntos viver essa história. Conheça um pouco Altefen. O Grand Canyon, esculpido implacavelmente pelo Rio Colorado ao longo dos séculos, guardava em seu interior um segredo. Entre as rochas antigas e as vastas florestas, onde poucos ousavam caminhar, existia um vale escondido, protegido por montanhas que tocavam as nuvens e pela magia que permeava o ar. Atelfen era o nome desse refúgio, um lugar onde semideuses e criaturas míticas encontravam paz, cura e a chance de forjar seus destinos. Mais do que um simples abrigo, Atelfen era um santuário. Ali, jovens semideuses, filhos de deuses e deusas, vinham em busca de sabedoria, orientação e a chance de entender seus poderes extraordinários. O vale oferecia não apenas consolo, mas também o espaço necessário para que crescessem, descobrindo seu lugar no delicado equilíbrio entre o mortal e o divino. Entre seus muros, antigos como as montanhas, todos encontravam um lar. O vale era um tapete de cores vibrantes e beleza inexplorada. Campos intermináveis de grama verde se estendiam até onde os olhos podiam ver, pontilhados com flores silvestres que pareciam ter sido pintadas pela própria mão dos deuses. Os riachos, cintilantes como fitas de prata, serpenteavam entre as pedras, suas águas claras refletindo o azul do céu e o majestoso contorno das montanhas. O aroma do pinho e da terra fresca pairava no ar, como uma sinfonia que tocava a alma e acalmava o espírito. No coração desse reino mágico erguia-se Vori, uma mansão colossal que servia como centro pulsante do vale. Era uma construção que mesclava a robustez rústica do oeste com toques modernos, uma obra que refletia a sabedoria de seus criadores, que sabiam o valor de preservar o legado do passado enquanto avançavam para o futuro. Suas varandas espaçadas ofereciam uma vista deslumbrante do vale, convidando os visitantes a se perderem na grandiosidade da paisagem ao redor. Dentro, a luz natural se derramava pelas enormes janelas, aquecendo os grandes salões onde eram tomadas decisões, traçadas estratégias e planejadas missões, sempre com a intenção de proteger a todos no santuário. Ao norte do vale, a floresta das flores vermelhas se estendia misteriosa e densa, ocultando segredos e perigos. Este era um lugar onde criaturas lendárias, de duendinhos travessos a dragões majestosos, habitavam em uma harmonia que só magia antiga poderia criar. Os habitantes de Atelfen sabiam que atravessar a floresta sem um guia experiente era um risco, pois, embora as criaturas não fossem hostis por natureza, uma provocação poderia despertar sua fúria. A leste, fontes termais surgiam como uma maravilha da natureza, com águas curativas que borbulhavam das profundezas da terra. Vapor etéreo subia para o céu, criando uma atmosfera mística que convidava aqueles que passavam a relaxar e encontrar alívio nas águas quentes. O cenário ao redor era igualmente encantador, com cachoeiras cristalinas e grutas cobertas de musgo, tornando aquele local perfeito para casais, ninfas ou qualquer um em busca de solitude. Próximo dali, pomares luxuriantes, cuidados com amor pelas ninfas e sátiros, abrigavam uma cachoeira imponente, cuja névoa refrescante pairava no ar como um véu de mistério. A cachoeira rugia com força, ecoando por todo o vale, e sua presença era sentida por todos os que estavam ao redor. As ninfas, guardiãs da flora, cuidavam com dedicação do pomar, garantindo que sua beleza fosse preservada para as futuras gerações. O caminho principal de Atelfen descia de Vori até o sul, onde os estábulos eram habitados por criaturas tanto comuns quanto míticas. Ali, o aroma de feno se misturava com a doce fragrância das flores mágicas, criando uma fusão única do mundano e do extraordinário que definia o vale. Entre os estábulos, os pégasos, com suas majestosas asas e olhos penetrantes, coexistiam com os resistentes cavalos de trabalho, símbolos da força e da beleza que Atelfen cultivava. Grifos, com suas asas poderosas e garras afiadas, eram mantidos sob a vigilância de treinadores habilidosos, conhecidos como cavaleiros de grifos, tão raros quanto uma nota de 300. Dentro dos estábulos, um pequeno túnel verde levava a um mundo cintilante habitado por fadas. Suas asas iridescentes e risos etéreos dançavam no ar, criando uma sensação de maravilha e alegria. As fadas, com sua natureza brincalhona, eram também curadoras, e sua presença trazia luz e cura aos corações cansados dos que visitavam Atelfen. Uma ponte de pedra, suavemente desgastada pelo tempo, cruzava o Lago Negro, cujas águas profundas refletiam uma escuridão misteriosa.
As náiades, criaturas travessas do lago, adoravam pregar peças nos acampantes, criando ondas e ventos que causavam risos e, por vezes, sustos. Mas eram protetoras ferozes de seu lar, zelando para que os segredos do lago permanecessem protegidos. Além da ponte, o caminho se bifurcava em duas direções. À esquerda, uma trilha levava a pequenos dormitórios, onde os semideuses podiam descansar e se recuperar após dias de treino ou exploração. Essas vilas, integradas ao cenário natural, eram lugares de rejuvenescimento, com jardins perfumados e árvores que ofereciam sombra. À direita, o caminho seguia até Grimbo's Cutlass, uma aldeia medieval que oferecia um vislumbre de um tempo mais simples, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza e com o ritmo das estações. No centro de Grimbo's Cutlass, a forja de anões e filhos dos deuses forjadores ecoava com o som dos martelos, transformando metais brutos em armas e armaduras, criando um equilíbrio entre criação e destruição. Ao lado da forja, o refeitório exalava aromas de refeições caseiras, e era ali que histórias eram contadas e os laços de comunidade eram reforçados. Grimbo's Cutlass também abrigava uma loja de elfos, cujos produtos, de equipamentos de batalha a roupas modernas, eram imbuídos com magias únicas. As lojas e oficinas ao redor completavam a aldeia, garantindo que os moradores e visitantes tivessem tudo o que precisassem. As lendas de Atelfen, mais do que simples histórias, eram a essência do vale. Eram os fios invisíveis que entrelaçavam o destino de todos os que ali habitavam, lembrando-os de que, ao descobrir suas habilidades, também estavam descobrindo o significado de fazer parte de algo maior. Capítulo 3. Crianças não devem brincar com espadas. Emília e Sete caminharam lado a lado, com ela tentando ficar o mais perto possível dele sem tocá-lo, preocupada que ele pudesse se desequilibrar devido à sua recuperação incompleta. Sete, maravilhado, absorvia cada detalhe do vale, do arsenal, da arena, do refeitório, da área dos dormitórios e da vila. À medida que Emília apresentava os lugares e as pessoas, o peso em seu peito diminuía, substituído pela sensação reconfortante de pertencimento ao conhecer novos campistas. Este lugar é incrível, disse Sete, respirando fundo o ar fresco que renovava seu corpo como um tônico mágico. Demorou muito para ficar assim, respondeu Emília, fazendo uma pausa para observar a paisagem. O som suave dos pássaros e o farfalhar das folhas quase pareciam uma melodia. Há 9 anos, após um desastre em Long Island, trouxemos os semideuses para cá, onde ficariam longe dos mortais. Sete franziu a testa, a curiosidade tomando conta dele. Que tipo de desastre? Emília suspirou, o olhar distante, como se revivesse memórias amargas. Um exército de monstros atacou nosso refúgio anterior. Muitos morreram. Precisávamos de um novo começo. Sete engoliu em seco, sentindo o peso das palavras dela. E agora estamos aqui, disse ela, tentando focar no presente e na beleza ao redor. Um novo começo. Sete tentou forçar um sorriso, mas sua mente estava em uma verdadeira bagunça. Ele estava tão sobrecarregado pelo que acontecia ao seu redor que mal conseguia prestar atenção nas próprias palavras. Enquanto atravessavam a área de treinamento, o som metálico de espadas chocando-se interrompeu a conversa. Ao se aproximarem, ele avistou 2 garotas em um combate feroz, movendo-se com uma agilidade impressionante. Cada golpe parecia ter o impacto de um trovão, e as faíscas saltavam a cada encontro das lâminas. O cheiro de suor e sangue pairava no ar, e Sete se perguntava como elas ainda aguentavam, com os olhares fixos e as respirações pesadas, como se estivessem lutando por horas. A primeira garota era alta. Muito alta. Tão alta que qualquer um pensaria 2 vezes antes de cruzar seu caminho, mas ainda quando notava sua postura ereta e a musculatura que deixava claro que ela não era de brincadeira. Com cerca de 1,80 metros de altura, Caine parecia ter sido esculpida para intimidar. Sua pele bronzeada dava um toque de guerreira do deserto, e seus olhos, de um azul intenso, fitavam o mundo com uma concentração quase hipnótica. O cabelo, de um vermelho escuro, caía em ondas densas e volumosas, quase como um manto, até abaixo do quadril. Havia um corte recente em seus lábios, de onde escorria um fino fio de sangue, mas ela não parecia se importar, como se cortes e feridas fossem apenas parte do dia a dia. No braço direito, uma tatuagem tribal em vermelho sangue começava no ombro e serpenteava pelo braço até o pulso, como uma marca ancestral que contava histórias de batalhas e segredos. Seu traje era algo entre uma obra de arte e uma ameaça visual, um colã vermelho escuro sem mangas, moldado ao corpo e reforçado com detalhes prateados. No braço direito, uma manopla escura, ornada com símbolos romanos em vermelho, completava a armadura, transformando seu braço em uma espécie de escudo letal.
A calça preta, ajustada ao corpo, era adornada com proteções de armadura vermelha, desenhadas para oferecer mobilidade e proteção ao mesmo tempo. E então havia a espada. Uma lâmina gigantesca, quase do tamanho dela mesma, que Kaine empunhava com facilidade e destemor. Essa espada não era só uma arma, era uma extensão de sua presença poderosa e indomável, o tipo de coisa que sugeria que qualquer um que ousasse se aproximar dela devia reconsiderar, e rápido. Já a outra garota era o completo oposto. Pequena, magra e com a aparência frágil de uma garota de 16 anos, ela parecia quase irreal de tão bonita. Seth nunca tinha visto alguém assim antes, com seus cabelos negros com reflexos azulados que caíam até a cintura, e uma pele tão pálida que lembrava mármore. Seus olhos, negros como turmalinas, tinham pupilas verdes e felinas. Ela não usava maquiagem, mas seus lábios eram de um vermelho tão vibrante que pareciam frutas maduras. Vestia uma camisa preta de gola alta, calças de moletom roxas com listras pretas e estava descalça. Sua arma era uma espada curta de obsidiana, com a lâmina desgastada, e um escudo redondo avermelhado preso ao braço. Estranhamente, ao invés de refletir a luz, o escudo parecia absorvê-la, criando uma aura sinistra ao redor dela. Seth sentiu um calafrio quando viu a espada da garota. Algo naquela arma parecia errado, como se estivesse viva e tentando puxar sua essência para dentro da lâmina. Aquela é a Morgan, filha de Hades, e bem, minha meia-irmã. Apontou Emília para a garota de cabelos negros. E a outra é Kaine, filha de Belona. As duas pararam imediatamente ao ouvirem seus nomes, segurando suas espadas a poucos centímetros do choque. Olharam para Seth e Emília com olhos afiados, ainda imersas na batalha, o que fez o corpo de Seth estremecer. Morgan sorriu ao ver Emília ao lado de Seth, enquanto Kaine o encarava descaradamente, como se Seth fosse um animal exótico de que não gostava. Ainda assim, ela também sorria, mas era um sorriso frio. Seth não sabia distinguir se ela estava feliz ou furiosa em vê-los. Morgan foi a primeira a baixar a guarda, afastando-se de Kaine e caminhando na direção de Emília e Seth. Seus olhos, antes intensos e implacáveis, suavizaram ao se encontrar com os de Emília. Novo recruta, hein? Morgan disse, sua voz surpreendentemente forte para alguém de estatura tão pequena. Seja bem-vindo, bela adormecida. Seth tentou responder, mas sua garganta parecia seca. Ele acenou timidamente com a cabeça, sentindo o peso do olhar de Emília sobre Morgan. Com cuidado, Emília deu um passo à frente, posicionando-se levemente entre Seth e Morgan, como se quisesse protegê-lo de algo. O chão tremeu sob os pés de Morgan, levantando uma nuvem de poeira que rodopiou em volta dela como folhas no vento. Em um piscar de olhos, ela avançou numa velocidade absurda, se materializando bem na frente de Emília e Seth. Antes que Seth pudesse reagir, Emília já tinha sacado uma adaga das costas, a lâmina brilhante colidindo com a espada de Morgan. O impacto fez os ossos de Emília vibrarem, uma onda de força subindo do pulso até o ombro, forçando-a a dar vários passos para trás. Você bloqueou isso? Morgan arqueou uma sobrancelha, sua expressão entre surpresa e diversão, como se fosse impossível Emília ter resistido. Seth observou, perplexo, enquanto Emília se endireitava, seus olhos fixos nos de Morgan. O ar ao redor parecia vibrar com atenção, e por um momento, tudo parecia suspenso no tempo. Não vou deixar você chegar perto dele, Morgan, disse Emília, a voz firme, mas controlada, como uma corda esticada ao máximo. Morgan deu uma leve risada, abaixando um pouco a espada, mas seus olhos continuavam presos aos de Emília, como se analisasse cada movimento dela. Lentamente, ela deu um passo para trás, relaxando um pouco, mas ainda irradiando aquela mesma aura de perigo iminente. Ora, nunca vi minha irmãzinha defender alguém tão abertamente, murmurou, alto bastante para ser ouvida por todos ali. Parece que a bela adormecida está mesmo fazendo a cabeça dela. Morgan se afastou e caminhou ao longo da lateral da arena, pegando uma garrafinha do chão e derramando água sobre a cabeça enquanto o sol castigava o campo. Ela espiou a irmã com um sorriso de canto de boca, claramente se divertindo com a cena à sua frente. Seth, que até então tentava entender o que estava acontecendo, franziu o senho. Como assim? Ele perguntou, confuso. Morgan ergueu uma sobrancelha, uma expressão maliciosa surgindo em seu rosto. Ela nunca fez questão de acompanhar o tratamento de nenhum novato. Você é a única exceção, meu amigo. Seth olhou para Emília, e o que viu não foi nada agradável. Seu rosto estava ficando vermelho, não um vermelho tímido, mas uma mistura perigosa de vergonha e fúria. Ela cerrava os punhos, os olhos fixos em Morgan como se estivesse pronta para usar toda a arena como um campo de batalha pessoal.
Emília começou a avançar para cima, mas antes que pudesse pensar duas vezes, Seth se colocou entre as duas, o coração disparado. Ele sabia que as provocações de Morgan eram só isso, provocações. Mas a última coisa que queria era ver Emília e Morgan se machucarem por algo tão estúpido. Emília, calma. Ele disse, a voz saindo mais urgente do que queria, enquanto sentia a onda de fúria irradiar dela. Não vale a pena. Por um segundo, o mundo parou. O olhar de Emília encontrou o de Seth, e, lentamente, a intensidade da raiva diminuiu. Ela respirou fundo, seus ombros ainda tensos, mas a expressão suavizando aos poucos. Tudo bem, Seth, murmurou, girando nos calcanhares e se afastando com passos decididos. Ainda estava irritada, mas ao menos o pior havia sido evitado. Seth soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Morgan, no entanto, apenas deu de ombros, como se aquilo fosse só mais um dia comum. Ei! Uma voz potente cortou o ar, carregada de fúria. Ele mal teve tempo de reagir quando Caine surgiu como uma tempestade, os passos rápidos e decididos. Seu coração começou a martelar no peito, e ele se afastou instintivamente, tentando manter distância. Os olhos dela faiscavam de raiva, e por um segundo, ele teve a sensação de que ela realmente poderia atacá-lo. Ei! Disse Caine novamente. Seth engoliu seco, tentando manter a calma. Está falando comigo? Sua voz saiu um pouco mais firme do que ele esperava, mas ainda assim ele sentia o medo correndo em suas veias. Caine parou tão perto que seus rostos quase se tocaram, os braços cruzados e um sorriso venenoso brincando em seus lábios. Escuta aqui, novato. Ela cuspiu as palavras com desprezo. Alguma coisa em você cheira muito mal, e eu vou descobrir o que é. Seth sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seus sentidos em alerta máximo. Ele sabia que Caine era perigosa, e suas palavras apenas reforçavam isso. Ela riu baixinho, um som que mais parecia um suspiro irônico, antes de se aproximar ainda mais, suas sobrancelhas franzidas em concentração. Não são muitos por aqui que podem dizer que foram para o outro lado, ela continuou, cada palavra carregada de tensão. Mas eu já estive lá. E sinto essa escuridão vinda de você. Esses olhos inexpressivos, eu sei que você esconde algo. Seth tentou não desviar o olhar, mas a tensão era palpável. Quando ela sussurrou ao seu ouvido, o pânico cresceu. Aposto uma noite selvagem que os outros vão descobrir rapidinho. Será que as coisas nunca vão parar de piorar? Pensou, sentindo-se cada vez mais encurralado. Morgan riu suavemente, quebrando a tensão no ar. No instante seguinte, Caine ficou paralisada quando uma mão pousou com firmeza em seu ombro. Ela cerrou os dentes e os punhos, tentando não demonstrar dor. Deixe-o em paz, Caine, disse Morgan, com um tom grave. Ela empurrou, jogando-a uns bons 15 passos para longe de Seth. Caine não respondeu. Apenas levantou o dedo do meio, o que fez Morgan suspirar com desdém. Vejo que você continua vulgar como sempre, comentou Morgan, sem tirar os olhos de Seth. Caine revirou os olhos e, com a outra mão, ergueu o dedo do meio mais uma vez. Morgan soltou um suspiro pesado, e então olhou para Seth por alguns instantes, avaliando a situação. Venha, Seth, gritou Emília, a voz fria e firme, um tom que ele não havia ouvido antes. As outras garotas pareciam acostumadas. Eu sugiro que você vá logo. Ela irritada pior que um cão infernal, disse Morgan, com uma pitada de ironia na voz. Ah, e peço desculpas pela minha amiga. Uma pena não podermos tomar um chá, mas tenho responsabilidades com aquela chaleira ambulante. Ela se virou e caminhou em direção a Caine, sem olhar para trás. Seth ficou ali, boquiaberto, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O que foi isso? Pensou ele, observando as duas conversando ao longe. Ela nunca parou uma briga antes, quem entrasse, apanhava junto. Morgan parecia igualmente confusa, murmurando para si mesmo. Seth sentiu o peso de tudo o que havia acontecido, como se uma tonelada estivesse sobre seus ombros, e percebeu que as coisas estavam longe de se acalmar. O olhar de Caine, aquele olhar intenso e penetrante, ainda queimava em sua memória, como se tivesse sido marcado a fogo. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquela sensação sufocante, e apressou o passo para alcançar Emília, que caminhava à frente, claramente querendo se distanciar das outras meninas. O caminho que seguiam levava a uma colina ao longe, sinal de que o tour continuaria. Os dois seguiram em direção ao sul do vale, onde extensas plantações de legumes e frutas de todos os tipos se espalhavam. Seth ficou boquiaberto. Nunca tinha visto nada parecido.
Entre as fileiras de vegetais e árvores frutíferas, criaturas fantásticas e campistas trabalhavam lado a lado. Sátiros com pernas de bode e chifres curvos misturavam-se aos campistas, todos cuidando das plantações com uma energia contagiante. O que são essas criaturas? Murmurou Sete, espantado, os olhos brilhando de curiosidade. Sátiros, respondeu Emília com um sorriso, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Eles cuidam das plantações. Mestres em qualquer coisa que tenha a ver com a natureza. Um sátiro com um sorriso caloroso se aproximou, carregando uma cesta cheia de frutas. Seus olhos brilhavam, e ele parecia tão leve que mal tocava o chão. Ei, M! Gritou ele, acenando com entusiasmo. Apostei 50 dracmas em você, não vai perder para o Lipe, né? Oi, Linus. Emília respondeu, acenando de volta com uma risada. Pode ter certeza que não vou. Ela lançou um sorriso para Sete e começou a apontar as diferentes seções das plantações, explicando o que cada planta fazia. Sete tentava acompanhar, mas sua mente ainda estava parcialmente presa nos acontecimentos anteriores, o olhar de Caine ainda ecoando em seus pensamentos. Enquanto caminhavam, Sete não pôde deixar de notar a harmonia que existia entre os campistas e os sátiros. Era um contraste gritante com a tensão sufocante que ele tinha sentido mais cedo. Ali, no meio das plantações, havia uma sensação de paz e colaboração que ele não experimentava desde que chegara. Tudo fluía de forma tão natural que, por um momento, ele se perguntou se um lugar assim poderia mesmo existir em meio ao caos. E aí, curtiu a aventura? Se sim, deixe seu like e se inscreva para não perder nenhum momento dessa jornada épica. Acredite, a magia está apenas começando, e o melhor ainda está por vir. Nos vemos no próximo capítulo, repleto de mistérios, surpresas e novas emoções. Até lá, e que a magia esteja com você.